vos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhe disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é de costume, na nossa igreja, a primeira missa do neo-sacerdote, ele convida um padre para fazer a reflexão, a homilia. E cada um de nós aqui tem um carinho imenso por ele, eu também tenho. Eu costumava brincar com ele dizendo assim: quantas pessoas gostariam de abraçar e beijar sua cabeça branca, sua careca? Padre Zezinho é o meu pregador, agradeço, Padre Zezinho, por ter aceitado, que Deus abençoe, obrigado por tudo aquilo que é para a nossa congregação. Amém. Bom dia. Bom dia. O Senhor esteja com vocês. Eu desejei. Vocês me disseram que não desejo não. Ele já está no meio de vocês. Vocês proclamaram que Jesus está aqui. Então eu começo lendo do documento da igreja um texto Lumen Gentium, a luz dos povos, falando dos padres. O Evangelho já adiantou isso. Jesus disse o que um padre não deve ser. Quando não deveriam sentar nem à esquerda nem à direita dele. Jesus deixa claro que a função do padre é servir a todos e não discutir se vai ser da esquerda ou da direita. Não estou falando do Brasil, não. No número 302 da Lumen
Gentium diz: como pais em Cristo, os padres cuidem dos fiéis, que espiritualmente geraram pelo batismo e pela doutrina. Em espírito, feitos modelos do rebanho, presidam e sirvam de tal modo a sua comunidade local, que ela dignamente possa ser chamada pelo nome com o qual o único e todo povo de Deus se distingue, isto é, Igreja de Deus. Lembre-se de que, por sua conduta cotidiana e sua solicitude, os padres devem mostrar a fiéis e infiéis, católicos e não católicos, a imagem de um ministro verdadeiramente sacerdotal e pastoral. Dar a todos um testemunho de verdade, de vida, e também, como bons pastores, procurar aqueles que, embora batizados na Igreja Católica, se afastaram da prática dos sacramentos ou até abandonaram a fé. Caro Padre Clayton, ajoelhei-me na consciência da minha pequenez e meu Senhor me ergueu pequeno, mas sacerdote, seu para sempre, porque apesar de eu ser pequeno, assim mesmo em mim Ele confiou. Padre Clayton, pai, mãe, familiares, agora Padre Clayton, cheio de amigos, admiradores, agora jovem Padre Deoniano, o Senhor abençoa você. Eu imagino a alegria de vocês, o sonho concretizado, os sonhos que agora tomam nova direção e dimensão, e de ontem para hoje mostram novas realidades. Os leigos e os outros sacerdotes já lhe beijaram as mãos, os amigos já o abraçaram, seus familiares já beijaram. Agora, Padre Clayton, você é um consagrado. Deixou de ser candidato ao sacerdócio e agora é pastor. Pastor de almas. Desde ontem você foi e será chamado lá onde a igreja precisará da sua bênção, das suas reflexões e do seu socorro. No Brasil ou em qualquer lugar distante, você vai servir. Você não se pertence mais. Aliás, já não se pertencia. Desde ontem, Padre Clayton, você é sacerdote, cuidador de almas, homem das coisas sagradas. Sacer, sacrum, quer dizer sagrado. Dos, quer dizer dote, presente, talento. Alguém que foi dado à igreja e às famílias. Não se pertence mais, foi dado. Não terá a sua família, mas viverá para as famílias que você prometeu servir. Estudou para isso e seus superiores disseram que você é confiável, porque você se importa com os outros. Talvez seja a maior característica da sua vida. Você se importa com os outros. E até onde vi e sei, você de fato foi um jovem que sempre pensou mais nos outros que em si. Você sempre foi para os outros. Precisaram de você e lá estava você, servindo
sem questionamento. Este era o seminarista, o diácono e agora o padre Clayton. Jesus valorizava muito o sacerdócio em Israel. Lucas 5,14 diz: ordenou-lhes que a ninguém dissesse: vai, mostra-te ao sacerdote. Oferece para a tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Jesus respeitava os sacerdotes da antiga lei. Ele nunca se esqueceu de que era de Israel. E ele aceitava os sacerdotes. Mas questionava os que não eram bons sacerdotes. Porque ele diz: eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo à morte. Mateus 20, 18. São Paulo, na epístola aos Hebreus, dizia sobre a virtude do sacerdote: nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Citando o Apocalipse, a ele glória e poder para todo sempre. A igreja primitiva falou isso baseado em Paulo, que disse: sem pai, sem mãe, sem genealogia, houve um homem chamado Melquisedeque, que permaneceu sacerdote para sempre. E dizia: o sacerdote ideal, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia um sacrifício. Muito bem, este homem existiu, que foi Jesus. Não precisava, mas aceitou sacrificar-se. Assim, todo sacerdote, diz Paulo, aparece cada dia servindo, oferecendo, muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podem tirar o pecado, mas Jesus pôde. A Bíblia diz também em outros lugares, diz Paulo aos Hebreus: tu és sacerdote para sempre. Imitarás Melquisedeque, que viveu para os outros. Talvez nunca seremos ser os padres que o povo espera, porque somos humanos. Talvez nunca seremos chamados a ser papa ou bispo, mas você e eu, meus colegas padres, e você agora, padre Clayton, somos chamados sacerdote. Sagrados. Cuidando do sagrado. No Novo Testamento, a gente sabe que houve maus e bons sacerdotes no tempo de Jesus. Hoje enfrentamos a mesma realidade em todas as igrejas cristãs. Há os fiéis e os infiéis. Marcos disse que há um tipo de sacerdote que devorava as casas das viúvas com o pretexto de largas orações. E Jesus disse: esse tipo de padre vai receber uma condenação maior, porque vai buscar vantagem de ser padre. Todos os anos a igreja ordena sacerdotes, apostando que eles serão fiéis a Deus e ao povo. A igreja aposta nessa gente. Se errar, é o problema de cada um. Mas o convite é para todos: viva para os outros. Você não tem esse direito de tirar vantagem de ser padre. Padre é como garçom, serve à mesa do reino. Marcos diz: ordenou a multidão que se sentasse no chão. Tomou os 7 pães, tendo
dado graças, partiu-os e deu aos discípulos para que levassem ao povo e desse à multidão. Portanto, os discípulos comiam depois. Ajudaria primeiro o povo. A verdade, Padre Clayton, é que você, que já não se pertencia a partir de ontem, se pertencerá ainda menos. Como nós, outros sacerdotes, será chamado a profetizar em tempos difíceis. Vão falar mal de você. Vão ameaçar você. Vão criticar você. Mas se você estiver pregando a palavra de Deus, não tenha medo. Não tenha medo. São Paulo dizia: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vamos viver. Romanos. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses. Todos os que piamente querem viver em Cristo vai padecer perseguição. 2 Timóteo. Na humildade, você, Padre Clayton, descobrirá que não será sempre vencedor. Às vezes você vai perder. A vitória será de Cristo se você vencer, mas não sua. São Paulo dizia: em todas as coisas somos mais do que vencedores, não por nós, mas por aquele que sempre nos amou. Romanos. Eu lembrei tudo isso, Padre Clayton, porque eu sei que você já estudou tudo isso. Seus professores mostraram tudo isso e você já viveu parte desses ensinamentos. O fato é que você não é mais dono de si mesmo. Você pertence ao Cristo e à igreja e ao povo. Só lhe posso desejar que o seu sacerdócio seja por muitos e muitos anos um serviço sereno, maduro. Será bom para você, para os fiéis que ouvirem e testemunharem seu zelo, e será bom para a igreja. Aqui você vai servir sem grandes questionamentos, porque você já disse que vai seguir o Papa, os bispos e os superiores. E a igreja precisa de bons sacerdotes, reparadores, deonianos, que cuidem da nossa igreja e consertem o que deve ser consertado ao seu redor. Padre Deon queria companheiros, padres que fossem lá onde o povo sofre e espera quem lhe fale. Você escolheu essa mística. Você tem no peito uma cruz, e eu também tenho, e os deonianos têm, onde não há mais um coração, porque já foi dado ao povo. O lugar está vazio, não é nosso, é do povo. Você assumiu o nome de Padre Deoniano, isto é, padre que se preocupa com os que mais sofrem ao seu redor. Entanto, de ontem para hoje, você, Padre Clayton, está vivendo este chamado. E nós, deonianos, seus familiares, pai e mãe, seus amigos, auguram a você um sacerdócio pleno, humilde, iluminado e iluminador. Que seja um sacerdócio fecundo, porque você já é fecundo. Você pensa nos outros o tempo todo. E nós agradecemos a você por isso. Continue. Vá com Deus e seja o Padre Clayton. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.